Olá amigos, eu sou Herbert Bianchi, videomaker e youtuber. E também estou na TV Relacionamento. Olá internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós trouxemos aí um profissional da área de dublagem, tá? Que tem assim, consegue cativar os espectadores, telespectadores e um monte de pessoas ao longo do mundo inteiro. Rubens, muito obrigado pela tua presença. Prazer, Kendi, o prazer é meu, muito obrigado pelo convite e estou muito feliz de estar aqui e poder contribuir com a TV Relacionamento. Perfeito. Rubens, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, tá? Um pouquinho da sua trajetória profissional e que momento que você pensou, eu quero dar vida a alguns personagens aqui. Como é que foi isso? Legal, vamos lá. Eu sou de São Paulo, nasci em 1985, tenho 37 anos, estou aí na meia idade, né? Corri um pouquinho mais. E assim, eu descobri esse meu interesse pela área de comunicação quando eu fiz 6 meses de faculdade de ciência da computação. Eu estava lá, sabe, por incrível que pareça, eu estava lá e sabe quando você termina o colégio, naquela ânsia, qual que é a área que mais vai dar dinheiro? Eu falei, computador, eu gosto de mexer no computador, vou fazer. E aí, eu lembro que na primeira aula começaram os professores se apresentando e só matéria que relacionada a cálculo. Eu falei, meu Deus do céu, eu não gosto de matemática, nunca pensei só teoria, nisso, só teoria. E todos os professores perguntando e eu de mão baixada. Aí um deles falou para mim, cara, você não gosta de matemática? Eu olhei bem assim no olho dele e falei, eu detesto. Ele falou, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, não sei. E eu fiquei 6 meses. E aí depois disso, assistindo um programa de televisão, eu ouvi um rapaz que estava sendo entrevistado, e ele falou que a sua verdadeira vocação você descobre quando você faz algo que te dá prazer. E não quando você está interessado no dinheiro que aquilo pode te dar. E aí eu falei, poxa vida, eu gosto de me comunicar, eu gosto de fazer novos relacionamentos, gosto de ajudar as pessoas. E aí eu procurei então um curso que se relacionava a isso. Fiz faculdade de comunicação social, com ênfase em rádio e televisão, e comecei aí a minha jornada. E no currículo meu que foi escolhido para ser estagiário numa rádio, eu entrei lá só para fazer programação, sabe? Quando a rádio, as pessoas pensam que estão ao vivo, só que é uma programação que faz. Isso, eu fazia o horário, né? Então isso, vai passar às 16 horas, então às 15 você já grava como 16 isso, horas. Eu já deixo tudo gravado e depois é tudo automatizado. E eu entrei para fazer isso. Só que sempre muito curioso, né? Eu ficava olhando os estúdios ali, as pessoas entrando para gravar programa, o técnico gravando, eu sempre me interessei por isso. E sempre nas horas vagas eu ficava na janelinha lá olhando, até que um técnico falou para mim, cara, você sabe mexer? Eu falei, nunca vi na vida. Ele falou, então senta aqui do meu lado. Aí todo dia no meu horário de almoço eu ficava 1 hora do lado dele, vendo ele operar aquelas mesas de som, enfim, e ele começou a me ajudar. E aí, o primeiro teste que eu fiz, eu peguei uma música, coloquei no programa de edição, abri e comecei a mexer. E eu vi que eu tinha facilidade de aprender. E aí eu comecei a minha carreira como técnico. Comecei a gravar os locutores que iam lá fazer os programas. Até que um dia eu gravava... Conheci um monte de gente famosa, né? Conheci bastante. Fiz amizade com muita gente. Isso aqui é muito legal. Você conhece muitas pessoas. E até que tinha um grupo de rapazes que eu gravava, eles tinham um programa que chamava JV na Estrada. É um programa de entretenimento para jovem. E sabe, eu penso assim, a mídia, ela não pode ser usada somente para entreter pessoas, usando como um anestésico, porque a pessoa está cansada, então ela precisa de um horário de descanso. Não, você tem uma grande ferramenta na mão que você pode transformar vidas, você pode mudar pessoas, você pode mudar contexto. E eu via que eles tinham um espaço na rádio, eles atendiam um público, que era um público jovem, que eu tinha um trabalho na época com eles, só que só para fazer piada, fazer o povo dar risada. Até que um dia eles abandonaram o horário. Eu entrei na sala do diretor e falei para ele, eu quero o horário do JV na Estrada. Ele, para quê? Eu falei, porque eu vou apresentar um programa. Ele falou, mas você é locutor? Eu falei, não, nunca falei no microfone. Ele falou, então vamos gravar um programa piloto. E eu escrevi o meu primeiro programa e nós apresentamos. Chamei mais 2 rapazes para trabalhar comigo e aí nasceu o programa Na Contramão.
E aí fizemos, o pessoal gostou, e até que um dia ele era transmitido uma vez ao vivo e os outros dias ele era reprise. E uma das reprises era sábado, 2 horas da manhã. Aí eu estava um dia lá na rádio, sabe quando tem um estalo dentro de você? Parece que tem uma voz falando com você. Eu acredito muito nisso. E a gente tem que escutar essa voz. Escuta, porque eu creio muito que é algo bom que o Senhor quer falar com você. E aí eu escutei uma voz dentro de mim, por que você não apresenta ao vivo, sábado, 2 horas da manhã? Eu falei, mas tá maluco, acho que eu estou com sono, estou com fome, não estou escutando coisa. Aí eu falei, mas eu decidi ouvir essa voz, chamei os rapazes e falei, vamos apresentar o programa ao vivo? Vamos, mas vamos falar do quê? Eu falei, 2 horas da manhã, vamos falar de solidão. Solidão, eu falei, porque ninguém nasceu para ser sozinho, mas tem muitas pessoas que vivem sozinhas, acreditando que a vida parou por conta de algo que aconteceu e veio a tristeza e a pessoa paralisou ali. E aí eles gostaram, eu escrevi o programa e a gente entrou ao vivo, 2 horas da manhã. Era o que? Meia hora? Era 30 minutos de programa. Eu tinha 15 minutos para falar, apresentava uma música e fazia uma entrevista com uma pessoa famosa do tema que eu estava abordando. E aí naquele dia eu comecei a falar sobre solidão, que a pessoa não nasceu para ser sozinha, às vezes você se deparou com uma frustração na sua vida, aquilo é algo que você encontrou uma limitação que você pode tirar um aprendizado para ser alguém melhor, para ajudar outras pessoas. E eu comecei a falar, até que eu recebi uma carta, na época que a gente escrevia carta, né? Eu nunca imaginei que eu ia falar isso, né? Na época que a gente escrevia carta, eu recebi uma carta. Eu tenho essa carta até hoje. Só para lembrar, pessoal, nessa época aí, chegava no Natal, a gente recebia cartão de visita físico mesmo, né? Físico, pegava e pendurava na árvore do Natal. Isso, a árvore ficava cheia daqueles cartões. E aí eu recebi uma carta quando eu abri, era um jovem. Ele mora ainda em Mato Grosso do Sul e fazia 10 anos, por incrível que pareça, que ele vivia trancado dentro do quarto. 10 anos atrás o pai dele tinha falecido e ele trouxe para dentro dele uma frustração muito grande e ele perdeu a vontade de viver. E ele falou que naquele dia ele acordou, não estava conseguindo dormir, começou a passar no rádio e ouviu a minha voz. E ele falou, vou parar para ouvir, porque ele já ouviu o programa. E ele falou, quando ele ouviu eu falar sobre solidão, ele falou que ele teve uma experiência como se uma luz invadisse o quarto dele, e ele começou a ser tomado por uma alegria, uma vontade de viver. E 10 anos depois, ele abriu a porta do quarto, foi e deu um abraço na mãe dele. Assim, naquele dia eu falei, eu entendi por que eu nasci. E aí foi, depois de um mês mais ou menos, o meu programa estava batendo o 3º lugar de audiência. A Rádio Transmundial é uma rádio que está há 50 anos, né, transmitindo programas. E o meu programa estava entre os locutores que tinham 20, 30 anos de carreira. E eu tinha um mês de carreira sem curso, porque eu nunca tinha feito locução na vida. E assim começou assim despertou dentro de mim a minha vocação e eu descobri de fato o porquê, o que eu posso fazer para contribuir e como que eu posso viver a minha vida fazendo ela valer a pena. E assim nasceu o meu interesse pela área de locução, foi onde eu conheci contatos e comecei a fazer dublagem, programa infantil. E aí, até interessante, eu estava gravando um rapaz, eu virei para ele e falei, por que você não escreve um livro? Ele falou, cara, eu falo muito bem, mas eu não consigo passar para o papel. Eu falei, então pode deixar que eu vou passar para você. E eu escrevi o meu primeiro livro, e dei para ele, ele publicou no nome dele. Ele olhou o livro e ele falou, rapaz, parecia que foi eu que escrevi. Eu falei, pois é, tá aí, publica ele. É o seu primeiro livro. E aí eu também entendi que eu tinha essa vocação e também gosto por revisar texto, transcrever mensagens, pessoas que têm dificuldade de escrever um livro. Eu não sou o melhor, tenho muito ainda para aprender, mas na medida do possível eu procuro ajudar. E assim eu tenho vivido aí. Sou casado, sou pai de 2 filhos. Parabéns. Ô Rubens, quando você decidiu entrar em dublagem, como é que era um mundo diferente para você? Sim. Primeiro dia, o que você pensou, ou você antes pensou, quais personagens você gostaria de se espelhar, ou, sei lá, determinado ator, alguma coisa assim legal? Eu, quando era criança, sempre tive um sonho de trabalhar em televisão, ser apresentador de alguma coisa. E aí, quando eu me vi na oportunidade de fazer uma dublagem, eu falei, meu Deus, é como se eu estivesse apresentando algo, mas não tem ninguém me vendo, eu tenho um microfone. E eu falei, que tipo de personagem que eu posso ser? E o que mais me chamava a atenção eram os personagens que eram destaque por conta de algum perfil de liderança, de liderar grupo,
de organizar, montar estratégia, sempre tive uma afinidade por esses personagens. Aí eu recebi um convite, na época da SBB, a Sociedade Bíblica do Brasil, bem famosa nessa área, para gravar um programa chamado Fé Vem pelo Ouvir. E aí eu gravei o personagem Pedro. E Pedro, dentro dos discípulos, né, de Cristo, ele é caracterizado por esse temperamento dele, né? E eu gostei muito, foi o primeiro personagem que eu interpretei, e desde então, né, eu já fiz programas infantis que são veiculados na própria Rádio Transmundial e outros programas também. Mas esse perfil de personagem eu tenho uma afinidade. Bem Interessante. Você fica ansioso antes de começar o trabalho de dublagem, em determinadas ocasiões ou não? Porque tudo tem tempo, às vezes a encomenda, você tem que começar e depois tem que terminar. E você procura cuidar da voz, porque hoje tem o maior instrumento de trabalho. Sim, sim. Antigamente eu não dava muito valor para a minha voz. Eu achava que não era besteira, enfim. Mas hoje eu entendi a importância dela, de ter uma dicção boa, de você saber se comunicar, de cuidar bem da sua voz, saber o que comer, a temperatura da água para beber. Então hoje eu sou alguém que eu me importo com isso, e você falou a respeito de ansiedade, e eu sou alguém que eu gero muita expectativa. Então, quando eu estou diante de um projeto novo, alguma coisa assim que eu percebo que eu fui escolhido para fazer parte, eu já começo a pensar uns 2 anos para frente. O que aquilo pode acontecer, o que os desdobramentos que podem acontecer. Os desdobramentos, né? Não só no... É uma qualidade, mas se não tomar cuidado acaba sendo um defeito que você pode ficar muito mal, né, emocionalmente. Mas eu sou alguém que eu gero muita expectativa, né, por ver o resultado e ver o que causou nas pessoas, né, o trabalho que eu estou envolvido. Rubens, você quando faz essa autoanálise, você faz normal ou você às vezes conversa com o espelho? Olha, eu costumo ter um tempo de solitude. Né? Eu costumo falar que nenhum ser humano nasceu para viver uma hora sozinho. sua, é isso? Tá. Nenhum ser humano nasceu para viver sozinho, mas é necessário, pelo menos um momento de todos os dias, você ter um tempo de solitude, onde você coloca o seu pensamento no lugar, onde você vai identificar qual que é a voz que está falando dentro de você, para você pensar, meditar, para você poder ter esse momento seu e avaliar tudo que está à sua volta, a sua construção, os seus projetos. Eu procuro fazer isso todo dia. Não vou falar que eu sou criterioso 1 hora por dia, que infelizmente eu não consigo, mas todos os dias eu separo, de preferência pela manhã. Né? Separo para ter esse tempo, que é muito importante. E de manhã cedo é um horário que, por exemplo, antes das 8 da manhã você não tem interrupção via telefone, WhatsApp, nem as coisas. Talvez seja um momento dormir, tá a cabeça mais fresca. Isso. E as coisas fluem melhor. Isso. Eu ouvi só um pastor uma vez, eu li um livro, né, dele, um pastor coreano, e ele falava o seguinte, ele já é falecido, e ele falava o seguinte: eu acordo todos os dias às 4 horas da manhã para ter esse tempo de solitude. E perguntaram para ele, mas por que 4 horas da manhã? Ele falou, porque 4 horas da manhã é o horário que a Coreia está dormindo. Enquanto a Coreia está dormindo, eu estou acordado para saber o que Deus pensa sobre a Coreia. Porque quando a Coreia acorda, eu vou para as ruas para fazer o que Deus quer que seja feito com as pessoas. E aquilo me marcou. Eu falei, é verdade, eu preciso descobrir, né, o que tem para mim naquele dia. Então eu procuro todos os dias pela manhã separar esse tempo, que é muito importante. Muito legal. Você sempre nunca teve medo de desafios, não? Rapaz, falando assim, parece que não, né? Mas dá um frio na barriga. Eu sou alguém que eu sou muito motivado por desafios. Só que quando ele está diante de mim, eu penso bastante antes de dar o primeiro passo, porque sabe aquela questão? Quando você atinge uma zona de conforto, uma zona de segurança, é difícil você dar um passo para o incerto, porque às vezes você não sabe, mas você nunca vai saber se naquele incerto tem algo que pode te acrescentar, algo que pode melhorar ou não. Então eu sou alguém que eu tenho medo, sim. Eu tenho os meus medos pessoais, né, e um deles é de enfrentar desafios. Mas é muito difícil eu correr de um. Mas a minha barriga fica fria. Nesse momento o mundo está crescendo bastante
em séries, minisséries, sempre, né, mais coisas mais novas. A tecnologia faz com que a gente tenha cada vez mais opções, né? Então, se uma dessas grandonas aí te chamar para dublar minisséries assim, você vai topar? Opa, com certeza. Vamos conversar e eu creio que vai ser muito bom, um projeto muito bom. Vou topar sim. Tá certo. Bem, nós estamos nos instantes finais, tá? Eu te agradeço imensamente, quero que você volte outras vezes, né? Para contar a tua história de sucesso e inspiradora. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão querendo um dia ou ser locutores ou trabalhar na área de dublagem e seus contatos também. Tá, ok. Vou deixar uma mensagem para você. Independente da área que você deseja, nunca se esqueça, nenhum membro do corpo ele é insignificante. Ele pode ser o dedo mindinho ou ele pode ser o coração. Cada um tem a sua função. Se você descobrir qual que é a sua vocação e você fizer ela com paixão, você pode ter certeza que a sua vida vai ser transformada e a vida de todos. E a locução e a dublagem, você pode ter certeza que é uma grande ferramenta para isso. Mas independente de onde você esteja, faça com o seu coração, porque isso é muito importante. Meu nome é Rubens Giastiani. Se você me procurar nas redes sociais, o Instagram é @RubensGiastiani. Se você quiser um contato mais pessoal, meu WhatsApp é 11 95995 8903. Ok. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico Rubens Giastiani, nós finalizamos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima.